entrevista do dia. Hoje vamos conversar com o Joelson Sampaio, que é economista da Fundação Getúlio Vargas. Joelson, boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Obrigada por nos atender, Joelson. Começo falando com você sobre as movimentações que nós já temos no mercado financeiro com essa alteração do nome, né, com a nova presidência da Petrobras. A gente tem informação aqui, olha só, por volta das 3 horas da tarde, então, a 1 hora, o dólar subiu 1,35%, cotado a 5,45. Tudo isso depois, né, dessa indicação feita na sexta-feira do general Joaquim Silva e Luna para assumir os cargos de presidente, o cargo de presidente da Petrobras. E não só essa movimentação do dólar, mas essa troca também deve movimentar a Bolsa. Eu queria começar falando justamente dessas movimentações, essas sinalizações, que você nos ajudasse, o que deve acontecer. Perfeito. O que aconteceu aqui no caso da Petrobras, em específico, foi que o mercado hoje ele reagiu com uma queda muito expressiva, né? Uma queda de quase 20%. A Bolsa caiu também mais de 4%, o dólar subiu. E tudo o que significa, né? No final do dia, isso traz um sinal de que o mercado ele entendeu mal a ação do governo, a decisão do presidente em relação à troca do presidente da Petrobras. E essa reação ela já teve início nos mercados fora do Brasil. Então, o que aconteceu foi que, quando abriu a Bolsa aqui, a gente observou uma queda muito acentuada, e essa queda foi ao longo do dia, e não só nas ações da Petrobras, mas na Bolsa como um todo, tendo aí uma queda hoje de mais de 4% para o Ibovespa, o que é, digamos que um sinal ruim para o Brasil, dado um cenário que a gente já tem para 2021, que não será fácil, um cenário de crise, um cenário de ainda resolver a crise sanitária que afeta a economia. Então, esse tipo de estresse para o mercado, num cenário que a gente já tem de uma economia muito sensível, não é bom. Professor, tudo bom? Uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Acontece. Justamente isso que o senhor falava na pergunta da Bruna. O mercado ele sempre foi pontuado pelas ações oficiais do governo, pelas decisões tomadas nos ministérios, inclusive pelas notícias em off, né, que sempre circularam Brasília. Acontece que nos últimos anos a gente assiste aí nas redes sociais muitas informações, né, e que estão mexendo de uma forma bem expressiva no mercado. Inclusive, quando nós dissemos que o presidente fala para o próprio público, na verdade é o presidente da República, portanto, ele influencia e muito o mercado. Eu queria que o senhor fizesse aí uma análise de como que isso influencia para que o mercado reaja como está reagindo agora. Ou o senhor acha que isso ainda não é a maior parte da reação do mercado? Ótima pergunta, Sônia. Muito obrigado aí pela oportunidade e boa tarde para você também. Bom, em relação à sua pergunta, o mercado ele reage muito rapidamente às informações, né? E hoje em dia a comunicação ela tramita muito pela internet, pelas redes sociais. Então o mercado ele incorpora isso. Não é uma característica só do presidente Jair Bolsonaro. Outros presidentes utilizam bastante as redes sociais para fazer esse tipo de comunicação, para, enfim, falar ali com o seu público. Isso acaba afetando o mercado como um todo, porque tudo isso é informação. O sinal que está por trás, que provavelmente não para só no caso da Petrobras, né, e aí no caso se estende para o mercado como um todo, a gente observa isso com a queda da Bolsa, é um sinal que independe até do presidente A, B ou C, mas que o mercado geralmente ele reage de uma forma muito negativa, que é uma queda, né, de confiança nas práticas de governança corporativa. Então, as empresas estatais elas têm um histórico para o investidor de muita interferência, de ingerência política.
E aí com a Lei 13.303, inclusive eu sou autor de um artigo científico que mostra que essa lei lá de 2016 trouxe benefícios para as estatais em termos de governança corporativa, trazendo uma certa blindagem para indicações políticas, para uma série de intervenções que existiam e eram práticas comuns nas estatais. Então, quando hoje o mercado observa uma intervenção ou, digamos que uma mudança, né, ele encara como uma intervenção, uma mudança discricionária do seu presidente, no presidente da empresa, no caso, ele encara como um retrocesso em termos de governança corporativa, de boas práticas. E isso é ruim, porque ele dá um sinal ruim para a gestão da empresa, mas o mercado se pergunta, será que isso pode acontecer em outras empresas? Será que isso pode ser uma prática comum do governo? Aí começa a entrar as especulações, né, que assim, mesmo o presidente não ter colocado nem mencionado nada de uma mudança efetiva, o mercado começa a questionar, será que haverá algum tipo de mudança na política de reajuste? Será que as outras empresas podem passar pela mesma coisa? E tudo isso gera incertezas. Incerteza é risco, risco a gente observa numa variação do preço, como a gente observou hoje. Joelson, boa tarde. Essa relação ela é até traumática, né? Porque a Petrobras ela foi roubada, a prova cabal disso é de que parte do dinheiro foi recuperado e houve confissões a respeito. E também fundos de pensão, isso aconteceu também nos Correios, né? Fundos de pensão que foram assaltados e até hoje pensionistas, aposentados pagam a conta, são obrigados a pagar um tanto lá por mês, tem descontado, né? Exatamente para tentar resolver o problema desse rombo. E, ao mesmo tempo, no caso específico da Petrobras, nos Correios há uma admissão aí de privatização. No caso da Petrobras, isso parece politicamente impensável. Você que é um especialista no assunto, julga que o melhor, no caso específico da Petrobras, é que ela continue na situação atual, tendo o governo como principal acionista, mais milhões de acionistas minoritários, ou seria melhor privatizá-la e soltá-la de vez das amarras do Estado? Ótima pergunta e desafiadora também, Zaidan. Essa é a pergunta do milhão aí para a Petrobras, né? Porque, assim, a gente vai responder aqui do ponto de vista teórico, porque você já antecipou do ponto de vista político, a viabilidade é nula. Pelo menos hoje, né? Enfim, e aí não depende nem do governo. Acho que para qualquer governo, a privatização da Petrobras seria um desafio quase que imensurável. É muito desafiador privatizar qualquer empresa, né? Enfim, para qualquer governo. Então, a Petrobras, então, seria ainda maior. Mas, assim, eu diria para você, do ponto de vista de governança corporativa, de gestão, de tirar esse risco de interferência, a gente tem vários desenhos. Então, o governo ele não precisaria necessariamente privatizá-la, mas ele pode se tornar um minoritário, né, onde ele perde esse poder de controle. Porque existe toda uma literatura científica que mostra o grande problema das estatais, é o que a gente chama de abuso do poder controlador, que é o abuso do Estado, que é esse risco que sempre existe da interferência política de qualquer governo. Quando você tira o governo, o Estado, como controlador, ele passa a ser minoritário, aí ele começa também a ser suscetível a todas as regras, enfim, e penalidades que os minoritários hoje são. Então, nesse caso, ele poderia ser uma possível saída, deixar de ser um acionista, né, majoritário e continuar ali com a sua participação, mas aí sim minoritária, ou uma outra alternativa seria também privatizar e sair de vez da empresa, né? Tem esses dois cenários principais, mas enfim, tem outros N desenhos que a gente poderia colocar, mas certamente, fechando aqui sua pergunta, certamente, se a gente conseguisse tirar ou via privatização, uma redução ali, no caso de participação do governo como acionista, e ele passasse de ser controlador para minoritário, eu acho que a empresa ganharia muito em termos de governança e confiança no mercado financeiro. Joelson, hoje aqui na Bandeirantes, o general Luna disse que não recebeu qualquer pedido ou orientação para interferir nos preços.
e disse, inclusive, que pelo que ele sabe, ele ainda afirmou assim, os preços são determinados ali pelo Conselho conforme os movimentos do mercado. E aí há a questão do câmbio e também, claro, o preço do petróleo no mercado internacional. E tem subido o preço do barril, né? Essa declaração, por que ela não é suficiente para acalmar o mercado de ações? E aí eu te pergunto, muitas vezes nesses movimentos do mercado de ações, há causas inconfessáveis, gente que consegue até pelo poder que tem de provocar altas e baixas, muitas vezes trabalha com determinada situação política para provocar baixas e comprar a ação por um preço mais baixo. Há, na sua opinião, causas inconfessáveis, mesmo depois dessa declaração do general, para que continue essa turbulência no valor das ações da Petrobras? Zaidan e Joelson, eu tenho aqui essa declaração, vou colocar para que o professor possa comentar também. Peraí. Tá bom. O presidente não fez qualquer recomendação para mim com relação a preço, a interferência em política de preço. Até porque, pelo pouco que eu conheço ainda da atividade interna da Petrobras, política de preço é competência da diretoria executiva, ou seja, é uma vontade coletiva. Logicamente, o CEO ele tem condições de direcionar, né, pelo convencimento, pelo entendimento até, e trabalhando com as variáveis que compõem o preço, chegar a um outro tipo de solução, né? Professor? Oi, estou aqui. Então, olha, essa é uma pergunta bem interessante nesse contexto, né? Pegando a primeira pergunta do Zaidan, sim, claro que tem, e a gente tem evidências que no mercado existem movimentos que são estratégicos para movimentar, empurrar uma ação para cima ou para baixo, tá? Eu diria que é muito difícil hoje a gente conseguir ter esse diagnóstico no caso da Petrobras, e eu acho que aqui também não tem uma característica desse tipo de movimento, que geralmente esse tipo de movimento você observa em ações que a gente chama de small caps, empresas menores, que aí você consegue fazer esse movimento mais facilmente. A Petrobras é uma empresa muito grande, com, enfim, centenas e centenas de milhares de ações, e aí esse movimento ele é mais desafiador. Então eu diria que aqui é um sentimento mesmo, a reação, né, enfim, a princípio, essa é a minha leitura de que o mercado não gostou da reação da ação da troca do presidente da Petrobras. Então, aqui o sinal que o mercado nos traz não é nenhum sinal de, olha, vai mudar a política de preços da Petrobras e seguir o mercado internacional. Mas assim, olha, foi ruim a troca do presidente atual da Petrobras porque a princípio foi uma troca não esperada e por fins ou finalidades, motivos que não os de mercado e sim um interesse ou outro político, tá? Então, assim, acho que a gente pode separar aqui em o sinal que o mercado está dando hoje é mais um sinal e o mercado é assim, ele reage para a Petrobras e para as outras empresas, não quer dizer que o mercado está certo, também é importante a gente trazer isso aqui. Mas o que essa grande volatilidade, queda no preço das ações, vem mais nesse sinal de, olha, poxa, teve aí uma interferência, né, do controlador, do Estado, e houve essa mudança na presidência da empresa, tá? O mercado ele sempre reage em relação a trocas dos CEOs, né? Esse é um outro artigo científico que eu também já produzi para o Brasil e eu mostro isso. Então, não é um caso particular da Petrobras. Geralmente, quando você tem trocas de CEOs, de presidentes de empresas, a bolsa varia para cima ou para baixo para aquela empresa, né? Se o mercado acha que foi boa a troca, valoriza. Se ele acha que foi ruim, desvaloriza. E aí os motivos são os mais variados. Por mais que, indo agora na declaração, por mais que haja digamos que essa afirmação de que o presidente não indicou nenhuma mudança na política de preços, o mercado ele é muito avesso agora, né? Então assim, a gente precisa acompanhar, esperar um pouco como que vai ser essa gestão na prática, porque a gente sabe que hoje não tem, mas amanhã pode ter. O conselho hoje é um, amanhã pode ser outro, e as direções
elas podem mudar ao longo do tempo. Então, eu acho que agora seria um momento de acompanhar mesmo, enfim, ver os desdobramentos. E certamente o mercado ele voltaria a, enfim, valorizar o preço da Petrobras se essa informação e a afirmação do atual presidente, né, futuro, né, transitar e se permanecer no tempo. Acho que esse é o grande desafio. Então, hoje existe uma expectativa. Então, o mercado falou, olha, houve a troca, reagi mal, deu o sinal ali dele. E, de novo, não é específico da Petrobras, isso acontece para qualquer empresa. No caso da Petrobras, uma empresa grande, controlada pelo Estado, com histórico que tem, essas reações geralmente são mais exacerbadas. E, gente, vale para cima e para baixo, que a gente, quando é para cima, a gente não lembra. Mas, às vezes, ela sobe, valoriza também 10%, 15%, mas muitas vezes, nessas horas, o pessoal, só quem tem um papel comemora, né? Mas, enfim, essas oscilações, elas acontecem para os dois lados, mas hoje o mercado traz esse sinal e o que a gente precisa agora é acompanhar, né? Ou seja, será que vai ter ou não essa mudança na política de preços? Essa é a grande questão. Pois é, assunto da semana, várias coisas aí mexendo com o mercado. Mas, professor, uma palavra que a gente sempre ouve quando acontecem esses agitos de mercado, vamos dizer assim, é establishment, né? Que é a palavra em inglês e principalmente foi usada muito na transição do governo Dilma Temer para o governo Bolsonaro, inclusive na eleição de Bolsonaro, o nome de Paulo Guedes foi aceito porque era uma pessoa que agradava o establishment. Eu queria saber hoje quem é esse establishment, quais são as pessoas, o que está mexendo com o mercado. Como o Zaidan disse, quem é que influencia? A gente fala muito hoje em dia em influenciador digital. Quem que é o establishment influenciador das ações na bolsa, da papelada toda? É uma ótima pergunta. Não existe uma pessoa em si, né? O movimento do mercado ele é um conglomerado de grandes investidores institucionais, que a gente chama os grandes fundos de investimento, os grandes fundos de pensão, que são os que fazem esses movimentos, os grandes movimentos, e não só no Brasil, no mundo inteiro, é assim. E esses fundos, geralmente, eles reagem quando você tem alguma mudança não esperada, que foge daquilo que eles tinham precificado para aquela empresa, do que eles tinham de cenário para aquela empresa. Então, hoje o que a gente observa na Petrobras havia um cenário, esse cenário mudou e o mercado foi lá e reagiu. Mas a prática, se a gente fosse colocar do mercado, é geralmente o mínimo de intervenção do Estado, o mínimo de intervenção do poder controlador. Eu fico no meio termo, tá? Eu acho que assim, todo mundo que compra ação de estatal sabe que pode ter e tem esse risco e carrega esse risco e também carrega o benefício de saber que uma estatal sempre vai, no final, ser salva pelo governo. Então, ninguém é inocente nessa história. E aí a gente precisa sempre olhar com muita cautela, porque os grandes movimentos, né, os grandes fundos, eles sabem muito bem os movimentos que eles fazem. Então, quando você compra uma ação de uma empresa estatal, você sabe que você está carregando o risco de ter algum tipo de interferência do controlador, porque enfim, o Estado é quem controla essas empresas, mas você também sabe, no final do dia, você tem um seguro ali, né, que aquela empresa, ela jamais vai falir, porque sempre vai ter o Estado por trás também, colocando dinheiro se precisar. Então, eu acho que, no final do dia, os investidores sabem disso, e, de novo, dado o histórico da Petrobras, eles nunca deixam de colocar e comprar as ações dela. Joelson, uma última da minha parte. O presidente Bolsonaro, ele disse no final de semana que ele usou a expressão vamos meter o dedo na energia elétrica, que é o outro problema. E hoje ele reiterou que haverá mais mudanças nesta semana. No caso da eletricidade, né, quando ele dá essa declaração, que tipo de interferência você imagina que ocorrerá e que tipo de reação o mercado pode ter nesse caso? Ótimo. É uma questão muito parecida, Zaidan, com a questão do que a gente observou aqui da Petrobras, não é diferente. Eu acho que às vezes na fala, né, eu entendo até o ponto, o argumento, que o
presidente pode trazer de a tarifa está alta, ou enfim, o reajuste foi além do que era esperado, mas às vezes essa fala o mercado acaba interpretando como uma intervenção discricionária, né? E aí isso pode fugir às regras de mercado, e aí onde você tem essas fortes reações. Então, para a energia elétrica, é a mesma leitura. Então, hoje o mercado tem uma expectativa que pode sim haver uma mudança, uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro no sentido de reduzir tarifas ou usar, né, um fundo que existe do governo federal para arrefecer as tarifas, enfim. Mas isso, no final do dia, de novo, o mercado ele sempre entende como uma intervenção. A intervenção foge à regra, à prática do establishment, e aí, de novo, ele acaba reagindo bastante de forma negativa. Tá, então, no mercado de energia elétrica, o movimento é muito parecido, e eu acho que hoje o Ibovespa ele traz isso, né? Quando a gente vê o Ibovespa caindo, o dólar subindo, você acaba vendo esse movimento do tipo, talvez haja uma reação mais ampla, assim como o mercado pode esperar que haja uma intervenção, alguma interferência política mais ampla também, além da Petrobras. Uma última pergunta, Joelson, e para quem nos ouve, para quem investe, para quem tem ação da Petrobras, o que fazer nesse exato momento? Compra, vende, fica quietinho aguardando? Qual que é a orientação? Bom, essa é a pergunta para fechar realmente o chave de ouro, porque o grande desafio, né, do investidor é ele acertar o momento, né? O melhor dos mundos é a gente saber quando vai cair, quando vai subir, a gente nunca sabe antes, a gente só descobre depois, mas aí já foi. Para o investidor pessoa física, eu vou pensar naquele investidor pequeno, tá? Eu vou separar aqui, investidor pessoa física é aquele trabalhador, aquela trabalhadora que pega sua poupança e investe na bolsa. Isso é diferente, muito diferente desses grandes players, desses grandes fundos de investimento que fazem esses grandes movimentos, tá? Estou falando aí daquele investidor pequeno que põe ali sua reserva, sua poupança e investe em ações. Primeira lição, eu acho que não realizar nada agora, então, quem tem ações da Petrobras hoje, você sair provavelmente vai realizar uma perda, e se amanhã continuar caindo, mas eu poderia perder menos e aí eu vou perder mais. De novo, é esperar, né? Então, se a pessoa, ela pode esperar, é o melhor dos mundos para quem tem ações da Petrobras hoje. Eu não posso esperar. Então, você pulou a primeira lição que a gente sempre fala para o investidor que investe em ações. Você não pode colocar um dinheiro em ações que você vai precisar no curto prazo, exatamente por esse motivo. Então, esse exemplo da Petrobras é didático para aquele ouvinte que hoje, em casa, está refletindo sobre seus investimentos. Se você colocou o dinheiro e vai precisar realizar perda, você não fez a primeira lição, que é: faça um portfólio bem diversificado, invista em vários ativos, coloque muito dinheiro em renda fixa, uma parte em ações, sim, porque elas podem rentabilizar bastante seu dinheiro, mas não coloque o dinheiro que você vai precisar no curto prazo. E por que não? Exatamente por conta desses movimentos. Agora, esse movimento vai passar e certamente o preço vai voltar a um bom patamar que vai voltar a valorizar para o investidor. Moral da história, né, professor? Tem que ter sangue frio para lidar aí com ações, com o mercado, sobe, desce. O pessoal tá animado aí com Bitcoin, né? Mas a gente sabe que o princípio é o mesmo. Exato, é o mesmo. Exatamente, é um bom ponto. Joelson Sampaio, economista da Fundação Getúlio Vargas, conosco no Bandeirantes Acontece desta segunda-feira. Joelson, obrigado, uma ótima semana para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Joelson.